Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar Mulheres no Topo. Eu sou a Daniela Grolli, eu sou psicóloga, conduzo esse podcast que ele é voltado para mulheres que desejam de alguma maneira crescer na carreira delas, ou até através de empreendimentos, através de um cargo de liderança. Mas aqui a gente vai falar sobre mercado de trabalho e mulheres. Toda semana eu convido uma mulher para vir aqui e trazer a história dela. Geralmente uma mulher que angariou um cargo de sucesso, conquistou o sucesso, seja empreendendo ou através de um cargo de liderança. E ela traz a história dela para nos inspirar, para que a gente possa utilizar os subsídios dessa história e a gente consiga aplicar na nossa vida de alguma maneira. Para que isso faça com que tu também conquiste o teu sucesso, independente do que tu quiser fazer com esse conteúdo, mas que tu utilize ele para chegar onde tu busca chegar na tua vida profissional. Lembrando que os novos episódios são disponíveis todas as quintas-feiras às 19 horas, em duas plataformas, no Spotify, através de áudio, e no YouTube, através de vídeo. Inclusive, se você estiver me vendo no vídeo, você vai estar vendo que eu estou da mesma cor da cortina. Eu só queria apresentar minha blusa bonitinha que fiquei da cor da cortina, mas tudo certo, né? Tudo é aprendizado dessa vida de podcaster, né? Vamos parar, então, de falar sobre os recados e vamos falar sobre a nossa convidada, Sabrina Horbach. Orbach, eu vou conseguir decorar. A Sabri, então, é minha amiga de muitos anos. Não sabia que tinham tantos detalhes na história dela, né? A gente faz um questionáriozinho antes das pessoas virem pra cá. E a Sabri é dentista. Hoje ela tem 3 clínicas em Caxias do Sul. Ela já teve a dela. Hoje ela tem 3 franquias que se fala, né? Então, Sabri, seja bem-vinda. Muito obrigada, né? Dani. Muito obrigada pelo convite. Eu tô me sentindo uma superstar. E eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu te conheço há tanto tempo. Faz o quê? Acho que uns 15 anos já, né? Isso aí. Tu fazia odonto ainda. A Sabrina, ela fazia academia. Faz ainda, né? Com meu tio. E a gente se conhecia da academia. Então, pra mim é muito prazeroso ver o teu crescimento também, né? Ver que tu conseguiu conquistar e conseguiu chegar onde tu tá hoje. Por mérito teu, né? Tu teve, óbvio, teve estrutura, teve suporte, muito moral, psicológico. Mas tu também, né? Suou muito, né? Pra estar onde tu tá. Batalhou muito. Muito. E Sabri, eu queria que tu pudesse falar um pouco sobre... um pouco da tua história, assim, como é que tu falou um pouco aqui sobre a empresa do teu pai. O que mais te motivou a chegar onde tu chegou? Assim, tu teve alguém... Teu pai era empreendedor, né? Sim. E fala um pouco pra nós, assim, como é que... Foi ele que te inspirou? Na verdade, Dani, o que acontece? Meu pai era gesseiro, tinha empresa de gesso junto com os meus irmãos, né? Então, eu me criei numa rotina, assim, vendo eles trabalhando, fazendo orçamento, pegando serviço, negociando, resolvendo problemas, né? São quantos irmãos, sabe? Eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Tá. E daí, na empresa com meu pai, trabalhava meu pai e meus 2 irmãos. Tá, tua irmã já tava em Porto Alegre. Não. Isso nós criança ainda, beleza. Né? Criança ainda. Isso. Quando eu nasci, meus irmãos já trabalhavam com meu pai. A gente tem uma diferença de idade um pouco maior. Eu tenho 11 anos de diferença da minha irmã. A tua irmã... Sou mais nova. Mas e a tua irmã, ela é a próxima? Eu sou a mais nova, daí tem a minha irmã e tem meus 2 irmãos. Entendi. Então tu é temporona. Eu sou temporona, isso aí. Outra temporona, gente. Achar que tava antes também, ela era temporona. Olha aí. E aí eu me criei vendo essa rotina deles de trabalho, de negociações e tudo mais. E aquilo ali fazia a gente participar muito e tá junto nessa rotina. Mas era em casa? Né? Era em casa que eles conversavam. Isso aí. Entendi. A empresa era nos fundos da casa. Eles tinham uma parte da garagem onde eles faziam as semalhas. Lembra? Que antigamente se fazia aqueles detalhes, né? Molduras. E aí, eu convivi muito vendo isso, gesso né? o quê? Tipo, parede, teto? Teto, rebaixo em gesso, isso aí. Tá. E tu trabalhava junto? Como é que foi isso? Não, daí o que aconteceu? Passei minha infância toda acompanhando eles, adolescência, né? Eu fui a única dos filhos que teve a oportunidade de estudar em escola particular. Então, era bem penado, assim, pagava a matrícula e o resto do ano inteiro ficava pra quando desse. Quando tivesse que matricular de novo. Pagar
pagava, acertava e só. pagava, sim. Então, eles sempre me incentivaram muito a estudar, né? Os dois, teu pai e tua mãe. Meu pai, minha mãe e meus irmãos. Teus irmãos também. Meus irmãos também. Então, a rotina no meio-dia era eles ficarem me fazendo conta de matemática e eu respondendo. Olha só. Então, eles me incentivavam muito a me dedicar e adoravam ver a minha inteligência, porque eu sempre fui muito rápida, assim, né? E aí, Imagina a bebezinha, né? 11 anos de diferença. Nossa, eu não sabia que tu tinha tantos anos de diferença deles. Isso aí. Como é que tu foi pra… Por que tu escolheu odonto? Então, daí o que aconteceu? Daí, eu tava acabando o colégio, né? Tá. E eu tava na dúvida. Eu queria fazer nutrição, educação física, Eu vi que tu falou que tinha uns 50 cursos, assim. Sim, eu mega indecisa, né? E aí, o marido da minha irmã já era dentista na época. E aí, um dos meus irmãos me disse assim, sabe, por que tu não vai fazer odonto? Olha o Leandro, como ele tá bem e tal, né? Olha que profissão bacana. Eu, vou tentar fazer o vestibular. E aí, passei. Lá em Porto Alegre. Na Ubra, em Canoas. Tá. E aí, sim. passei. E aí, naquela época, não tinha dinheiro pra fazer, Era né? caro. É caro Ainda hoje já, né? É. E aí, esse meu irmão me disse assim, eu ajudo o pai a pagar. Que daí, ele já tinha o salário dele, eles ainda tinham empresa, enfim, juntos, né? E aí, ele ajudava meu pai a pagar. Meu pai pagava uma parte, ele outra parte. Daí, meu irmão conseguiu ajudar até que o filho dele nasceu. Que daí, quando o filho dele nasceu, outras despesas, muda… Sim. A gente sabe a despesa de uma criança, né? E aí, meu pai continuava pagando. E era aquela pindaíba, né? Sim. Mas era material, transporte, porque eu ia e voltava. Aquela… Tu não morava lá? Não morava lá. Não morava e a lá. odonto, o problema da odonto é que não é só a faculdade, né? Tem que comprar material, o material é mais… equipamento, instrumental. Então, tinha que ter todos esses aparatos, Ô, né? Sabri, e o fato dele ter dito pra te ter… te indicado a odonto, tu se identificou desde o início com a odonto? Na verdade, eu sempre gostei dessa área da medicina, né? Eu queria alguma coisa ligada à saúde. Tá. E aí, com o incentivo dele ali, olha, que baita profissão, de tu ter uma vida diferente, de tu ter outras possibilidades, né? Olha que caminho bacana. E eu fui pra odonto e me apaixonei. Tu curtiu? Gostei. Da primeira, assim, as primeiras aulas ali de anatomia, eu já vi, tô no que eu quero. E não tinha aqui em Caxias naquela época. Hoje não tem, tinha. né? Naquela Hoje época tem. não tinha. Hoje Tinha tem. medicina e não tinha odonto, né? Logo que eu me formei, depois abriu aqui em Caxias. Olha só. Uhum. Tá. E aí, no final aí da minha faculdade, no último semestre, meu pai morreu. Um ano antes de eu me formar. Eu me lembro. Isso aí. Do que ele faleceu? Ele infartou. Que idade Do ele nada. tinha? 61. E ele tava trabalhando normal. Foi num sábado. Ele tava em casa, passou mal. A gente correu com ele pro hospital, mas não teve o que fazer. A família toda já tem histórico de problema cardíaco, né? Aham. E meu pai daí morava nessa época, meu pai e minha mãe só, né? Meus 3 irmãos já casados. Então, meu pai era o provedor da casa, né? Tá. E minha mãe nunca trabalhou, dona de casa. Daí, meu pai morreu, faltava um ano pra eu me formar. E nós com a faculdade atrasada, aquele perrengue todo. Daí, nessa época, eu já namorava o Michel. Tá. O Michel ajudou, pagou a parte que tava devendo ali. Beijo, Michel. Ele já investiu em mim. Ele já acreditava em mim. Ai, querido. Isso aí. Daí, ele pagou. Ele tinha um dinheiro guardado pra comprar uma moto. Lascou-se, né? Sou mais importante que a moto. E aí, ele me emprestou dinheiro pra pagar aquele semestre que tava atrasado. E eu consegui um crédito daí pra terminar a faculdade. Entendi. Pra te conseguir se rematricular, o Michel te ajudou. Isso, daí eu fiz um crédito, enfim, né? Tá. E aí, me formei. Beleza. E aí, saí com uma mão na frente e outra atrás, porque não tinha… Não vai fazer o quê? não tinha um pila pra nada, assim, E quando né? lá atrás, tu imaginava… O que tu imaginava da odonto? Tu imaginava que tu ia empreender? Que tu ia abrir o teu… O que tu esperava naquela época? Tu lembra? Na verdade, eu não tinha muitos planos, assim. Eu sempre… Tu era novinha, né? Eu era novinha, eu tinha sonhos, assim. Eu imaginava coisas, mas eu não botava no papel, assim. Eu não ficava… mentalizando e pensando. Na minha cabeça, eu precisava pagar meu crédito, eu precisava me mexer, porque eu não tinha como ficar dependendo do Michel. E a minha mãe também não tinha condições de me ajudar. E aí, naquela época, teus irmãos ajudaram a assumir de alguma maneira? Isso, meus irmãos assumiram a minha mãe total, assim, contas da minha mãe, tudo. Uhum. E aí, eu precisava me mexer, era a hora de me mexer, né? Sim. Aí, eu comecei a trabalhar aqui em Caxias. No primeiro mês que eu trabalhei, eu ganhei R$50. Sério? Sério. Eu trabalhei numa clínica atendendo o plano.
E aí, trabalhei. Não sei se não preenchi direito as fichas dos planos. Não sei o que deu. Eu sei que eu ganhei R$50. E daí, eu disse pra minha mãe, o que a gente vai fazer? E aí, imagina, eu tinha que começar a pagar crédito. Eu tinha que começar a dar volta. Porque agora Logo, né? me formei, tenho que me mexer. E aí, eu fui pra Porto Alegre trabalhar com a minha irmã, que a minha irmã já tinha as clínicas. Tá, e aí a tua irmã, nesse meio tempo… Porque teu cunhado, ele era dentista. Sim. E aí, ela veio fazer também odonto. Não, a minha irmã não fez odonto. Minha irmã não é dentista. Ah, ela não é dentista? Não, a minha irmã Mentira, não. cara. Só tem cara de dentista. Eu jurava que ela era dentista. Não é? Não. Tá, olha só. Paula não é dentista. Paula não é dentista. Tá bom. É o teu cunhado. Ela só administra, ajuda a administrar. Isso aí. Tá, beleza. E aí, tu foi lá trabalhar com ela. Na verdade, quando… 2007, a minha irmã abriu uma clínica em Porto Alegre. Eles moravam aqui em Caxias também. Ah, eles moravam aqui. Moravam aqui. E daí eles foram pra Porto Alegre montar a primeira ortodôntica deles. E aí… Essa ideia era do teu cunhado. Do meu cunhado. Meu cunhado trabalhava numa aqui, viu o negócio, gostou, foi montar em Porto Alegre. Já tinha em Caxias? Já tinha em Caxias, isso aí. E aí, quando eles foram pra lá, nas minhas férias, essas coisas, eu ia pra lá trabalhar com eles. Fazer serviço administrativo, ajudar ela, parte de RH, essas coisas. Tu já tinha se formado nessa época? Não. Enquanto eu tava na faculdade. Ah, beleza. Nas férias. Tá, entendi. Tinha férias da faculdade, eu ficava lá trabalhando com eles. E aí, quando eu me formei… Eu comecei a trabalhar aqui em Caxias, porque a minha ideia era já ficar em Caxias, né? Imagina, Michel aqui, minha mãe aqui, né? E aí, não deu certo, ganhava muito pouco. Precisava pagar as contas, daí fui pra Porto Alegre trabalhar lá. Com ela daí? Com ela. Daí eu trabalhei lá com ela quase 2 anos. Só lá? Só lá. Trabalhava direto lá daí com ela. Daí tu ficava de segunda a sexta e vinha pra Caxias? Segunda a sábado. Desculpa, tá. Isso aí. E trabalhava, tipo, bicho. Mas não ganhava R$50, né? Não, daí eu ganhava bem. Daí eu comecei a ganhar bem, daí… Tá. Aí eu comecei a ver que a produção dá resultado. Tá. Né? Produzia, fazia, tinha resultado, trabalhava bem, fazia direitinho. A conta fecha, né? A conta fecha. A conta fecha. E aí, nesse período que eu fiquei lá, meu Deus, eu tive umas 5 pneumonias repetidas. Ah, eu lembro que tu falou aqui. É. Porque eu tenho… Daí, nesse meio tempo, eu descobri que eu tenho uma doença pulmonar, que é a fibrose cística. Tu não sabia? Não sabia. Só que daí, com demanda de trabalho, e voltava pra Caxias. Às vezes, eu saía de lá na quarta pra vir ver o Michel. Olha que louca. Voltava quinta de madrugada. Meu Deus. Fazia essas indiadas. É amor ou não é, né? Agora eu penso, meu Deus do céu, que… Gente, ela ainda tá com o Michel. Tá? Ainda. E aí, guria… comecei a ficar bem doente, bem ruim. Porque daí tua imunidade baixava, né? Sim, e daí, tipo, saía de Caxias 20 graus, chegava em Porto Alegre 40. Olha só. Não, porque Porto Alegre é muito quente, sim, né? Muito. E aí, ficou bem judiado. Aí eu comecei a ter uma fase, assim, bem difícil pra mim, de chorar, assim, eu chorava pra ir. Pra mim, tava sendo um martírio ir, porque tava ficando muito Imagina, puxado. super cansativo. Estressante, né? Daí o Michel entrou de novo, né, na jogada. E me abriu um consultório aqui em Caxias. Tá. E aí, quando ele abriu meu consultório, abri ali no Estrela. Meu primeiro consultório foi ali no Edifício Estrela. Era uma cadeira, uma secretária, eu e uma secretária. E comecei a trabalhar ali. E ali eu comecei a colocar o que eu aprendi em Porto Alegre. Comecei a fazer as coisas que a minha irmã tinha me ensinado. Que ali foi uma segunda faculdade de verdade, né? Tu me falou sobre isso. Tu aprendeu lá e tu tentou reproduzir aqui no teu consultório. Claro, só que eu fazia isso com as minhas ferramentas que eu tinha, né? Não tinha o suporte da franquia. Então, enfim, eu fazia o que eu conseguia com o que eu tinha, né? Tá. E começou a dar resultado. E a franquia, quando eu trabalhei lá na minha irmã, eu tinha um resultado muito bom no comercial. E a franquia ficou ligada em mim, né? E aí… Como assim? Fala mais sobre… Tu fechava bastante contratos, Exatamente, isso aí. Eu fazia essa parte de fechamento. Então, se eu atendia 100 avaliações, eu fechava 95. Entendi. E a franquia via esse resultado, né? Entendi. Então, daí, quando eu vim pra Caxias, eles começaram a me sondar. Vamos abrir uma franquia tua, vamos abrir uma unidade tua e tal. Só que, na época, o que acontecia, né, Dani? Eu sozinha, eu achava que eu não ia ter condições de tocar um negócio sozinha. Era muita pressão ter uma franquia… Que idade tu tinha? Tu lembra? Uns 27, 28, por aí. Foi quando a franquia começou a te sondar. Me sondar, isso aí.
Tá. E aí, o que aconteceu? Eu tinha medo, tinha receio de ir sozinha, né? Enfim, um investimento super alto. E a gente, agora não dá e tal, enfim, né? E aí, os franqueados que tinha em Caxias, tinha uma franquia em Caxias, eles perderam a concessão, foi finalizado o contrato. Ou seja, a ortodontic não queria mais que eles fossem donos da empresa aqui. Eu não sei como é que foi o fechamento deles ali. Sim. Se foram eles que não quiseram, Entendi. se foi a Mas franquia. não tinha mais em Caxias. Não tinha mais em Caxias e daí eles me ligaram de novo. Agora é tua chance, né? Porque antes tu podia abrir uma… Em outro lugar. Eles queriam que eu abrisse em outra cidade. Entendi. Eu achei que era aqui em Caxias. Não, era em outro lugar. Exatamente. Daí a gente pensou Farroupilha, né? Só que eu não queria mais estar na estrada. Por mais que fosse até Farroupilha, assim… É qualidade de vida, né? A minha jornada que eu fiz da faculdade, que eu ia e voltava todos os dias, durante 5 anos. E depois, esses mais 2 anos em Porto Alegre, Sim. No caso, tu não ia… Nós falamos antes com o microfone desligado, mas tu ia todos os dias pra Canoas, né? Ia todos os tu não dias. morava lá. Não morava lá. Isso aí. Ah, tá louco. É puxado, né? É puxado. E aí, eu não queria mais isso, né? Sim. E aí, então… vamos esperar. Daí, apareceu a oportunidade em Caxias. E aí, eu fui pro Michel de novo, né? Michel! O Michel não está patrocinando esse podcast, Michel. gente. Eu tava brava contigo, passou. Ai. E aí, eu disse pra ele, é a oportunidade agora, né? Da gente abrir um negócio bacana e tal. E aí, o que aconteceu? Quanto tempo tu já dava com o Michel? Isso, a gente já tava casado. A gente casou em 2012. Fui no casamento, gente. Isso aí. Inclusive, no casamento e no chá de… Isso aí, no chá de panela. É, isso aí. Isso aí. Eu tô com o Michel desde 2004. Nossa. Então, em 2012 a gente casou. E aí… Não ia ser golpe, né? Depois não ia de ser golpe, né? Não ia ser golpe, não ia ser golpe. E isso foi em 2016. Tá. Então, a gente já tava casado já há 4 anos. E aí, o que aconteceu? O Michel, guri, ele tinha um Camaro amarelo. Agora vem as pérolas, né? Ele tinha um Camaro amarelo. E aí, ele vendeu o Camaro amarelo. Isso em 2014, por ali, tá? E aí, ele vendeu esse Camaro e guardou o dinheiro. Se lascou, né? Botou numa aplicação. E naquela época, a gente nem entendia o que era aplicação. Não entendia Bolhufas. nada. A gerente dele disse, isso aqui é bom. Ele acreditou e botou lá o dinheiro. E aí, o dinheiro ficou lá 2 anos. E aí, quando eles me chamaram pra abrir a unidade, tava vencendo o dinheiro dele lá. E eu disse pra ele, Olha só, que coincidência! E aí, ele me disse assim, não, tudo bem. Eu já te montei teu consultório, tava tudo bem. Tava dando resultado. Tava Ele dando viu que resultado. ele investiu, te ajudou, né? Casamento, né? Um ajuda o Sim. outro. Se fosse ele, tu faria a mesma coisa, né? Sim, com certeza. Então, ele viu que tu não, né? Tu buscou, enquanto tu não tinha franquia e tu fez o teu nome lá, tu também buscava, tu tentava. Então, o dinheiro que ele investiu na tua clínica, obviamente, se ele investisse agora, tu também ia dar o teu suor, né? Sim. E o que acontece? Eu me dedicava muito pro consultório, mas eu tinha uma barreira ali, que era só eu. Então, eu não conseguia botar mais uma pessoa para atender ele junto comigo. Eu não conseguia ter uma qualidade de vida por causa da minha saúde. Eu não podia marcar médico a hora que eu quisesse. Se eu tava ruim, eu tinha que trabalhar igual. Então, eu ficava muito… Limitada. Vou sair de férias… Não tem produtivo. Não tem dinheiro, né? Uhum. E aí, eu dizia muito pra ele. E crescer nessa metodologia ia levar muito tempo. Se tu quisesse, de repente, criar uma ortodôntica, sei lá, Sabrina Barros… Tu ia levar muito tempo se tu quisesse escalonar lá dentro. Na verdade, eu não tinha também habilidades o suficiente para fazer isso sozinha, né? Entendi. Eu entendo de odonto e entendia naquela época alguma coisa de administração, de RH, mas muito limitado para eu querer… O que tu sabe hoje foi graças à franquia. Sim, muito ao que eu trabalhei lá na minha irmã e ao que eu busco fora, né? Uhum. E aí, eu dizia isso pra ele. Eu quero sair de férias. Parou de trabalhar, parou de ganhar, né? E eu comecei também, trabalhar lá na minha irmã, eu tive uma visão também mais ampla, assim, de ter um negócio, né? Uhum. E não só pra mim, aumentar o meu ganho, mas melhorar a qualidade de vida da minha família, dar oportunidade de emprego, né? Eu queria fazer um negócio maior, né? Sim. E eu disse pra ele a oportunidade agora. E daí, lá da franquia, eles me ligaram e me disseram… Olha, Sabrina, se tu não abrir outro franqueado, vai comprar Caxias. Nossa, eu cheguei em casa e disse pro Michel… É agora? Se tu não me der, eu te mato. O Michel está vivo, gente. Ele sentiu ali, né? Se tu não me der, eu te mato. Ele disse, não, tudo bem. Tu quer tanto…
né? Porque eu insisti muito, assim. Eu não tinha… Eu até poderia ter feito… Ele tava com medo, talvez. Ele tinha medo e ele tinha medo também do trabalho que eu ia ter. Ele não queria que eu… Se estressasse mais. Ficasse sobrecarregado, que prejudicasse mais minha saúde. Ele tinha medo de… E ele tinha muito medo também de como… Se eu ia dar conta. Né? Que é natural, né? Sim. E a franquia, ela exige muito no início? Não, a franquia, eles te dão todo o feijão com arroz, assim, pra te fazer. Só que o resultado é teu, né? Então, se tu conseguir atingir, tu ótimo. Senão, tu também não vai colher. Entendi. Né? Mas eles são muito tranquilos nessa parte, assim. Eu não tenho que… Tá, entendi. Mas é que eu também não tive fase ruim com eles, pra saber, né? Sim. Eles nunca precisaram me cobrar, porque eu sempre tive… Entregou antes da cobrança, digamos Exatamente, assim. Entendi. Isso aí. E aí, o que aconteceu? Ele me disse assim, não, tudo bem, tu quer abrir, a gente vai abrir. Vamos lá, eu vou te pagar tudo de novo, né? Só que se não der certo, tu vai virar dona de casa. Tá, e aí tu vendeu Daí eu desmontei todo o meu consultório, levei tudo que tinha no meu tu consultório. conseguiu levar? Consegui levar tudo. E aí a gente alugou a primeira sala. Imagina você, fizemos dona de tudo. casa. Não ia ter como, né? Eu só olhava para minhas funcionárias e eu dizia assim, gurias, isso aqui tem que dar certo, porque senão eu vou virar dona de casa. E eu não quero, né? Não quero. E aí a gente montou, isso foi em 2016, a gente começou ali a reforma. Primeira semana de janeiro de 2017, a gente abriu a E a nossa exigência… primeira unidade. Ui, quase matei o microfone. A exigência da franquia para ela rodar, existe uma quantidade mínima? Como é que é isso? De pessoas, de funcionárias? Não, eles dão um suporte, assim, do que tem… Do ideal. Do ideal, que tu tem que ter a recepção, uma auxiliar de saúde bucal, os dentistas, uma telemarketing, um fechamento de contrato, né? E no início eu fazia praticamente tudo isso, né? Eu tinha uma equipe bem… Enxuta? Era eu e mais 3. Tá, não foi grande. Não, a gente começou bem pequeno, pra dar volta, né? Sim. Até porque eu tinha muito medo, né? Então, daí ele pagar tudo e ainda ter que pagar o prejuízo ia ser… Daí Deus livre, né? Aí eu ia ser dona de casa divorciada. Ele ia matar você, eu acho. Aí… Tá. E ele… quanto tempo levou pra tu perceber que a franquia ia dar certo? A tua empresa ia dar certo? Dani, o que aconteceu? Eu já tinha bastante paciente no meu consultório, né? Ah, tu levou pra… Tá, eu já fui com os meus pacientes, Tá, então né? tu não saiu do zero, Não assim. saí do zero. Então, eu tinha já uns 200 pacientes de orto. Então, meu primeiro mês eu já não tive prejuízo, né? Top, então, ótimo. E o negócio, assim, bufou. Primeiro mês, assim, era muita gente entrando e muita indicação de paciente. E o negócio foi crescendo. Nossa, não… na Pinheiro, assim, claro que um dos motivos de eu não ter tido dificuldade foi começar com o negócio todo pago, né? Sim. Então, não tinha conta nenhuma… Sim, tu tava… Sem ser aluguel, condomínio, funcionário, dinheiro de custos… Fixos, assim, e materiais, essas coisas, né? Tá. Mas eu não tinha nenhum tipo de empréstimo, não tinha nada. Então, pra mim, foi muito mais fácil, Sim. né? Tu imaginou em algum… tu imaginou algum dia estar onde tu está? Não imaginava. Nem perto. Não imaginava? Não, eu sempre fui uma pessoa, assim, bem… eu sempre fui ambiciosa. Mas uma ambiciosa calma, assim. Eu gostaria de… viajar. Eu gostaria de ter um carro. Eu gostaria de pagar não sei o que pra minha mãe. Mas eu não ficava… sabe, me… Afoita, assim, tu tinha né? certeza que isso ia acontecer em algum momento? Não, nem isso eu tinha. Eu pensava, bom, eu só pensava positivo, assim, sabe? Eu sempre fui de um pensamento, assim, muito… Vou baixar a cabeça e trabalhar. É isso aí, de sempre ter entusiasmo pra fazer as coisas, de estar feliz fazendo o que eu tô fazendo. E isso tudo foi consequência, porque eu não… eu sempre pensava, eu quero ter uma vida boa. O que é vida boa? Eu quero ter conforto com a minha família. Eu quero… Que nem agora tem a Aurora, eu quero ir viajar com a Aurora. Eu quero dar uma roupa pra ela legal, eu posso comprar. Eu sempre quis ter isso, sabe? Liberdade financeira. Liberdade de escolha. Isso, de ter vontade de fazer as coisas e poder fazer. Porque assim, eu nunca passei necessidade na minha vida. Nunca. Mas a gente nunca teve condições de fazer nada… Além daquilo do básico. Tipo, viagem era… final do ano, uma semana em Arroio de Sal. As nossas férias sempre foram assim. Eu nunca tinha viajado de avião.
Entende? Eu nunca tive uma vida De luxo. Isso aí. Tá. E eu sempre sonhei fazer, mas eu não me cobrava, ou eu não ficava louca naquilo ali, sabe? Quem é que tu via? Quem é que te inspirava a ser desse jeito? Tipo assim, quem é que tu via? Não, quero ser que nem aquela pessoa ou aquela… Tu pensava em alguém? É que os meus exemplos, assim, que eu gosto muito de ver é, por exemplo, a minha irmã. Né? É uma pessoa que eu me inspiro demais. E ela é o quê? O que eu vejo ela? Ela é uma pessoa que trabalha muito e que ela tem muito resultado. Então, eu sempre pensava, olha que legal. A minha inspiração sempre foi ver aquilo ali, o trabalho e o resultado, né? Ou seja, aquele negócio que empreendedor não trabalha, não existe. Não existe. Claro que hoje eu tenho uma vida muito mais tranquila, assim, de questão de horários e Tu tem flexibilidade, mas tu conquistou isso, né? Sim, foi muito… Suado. Só que assim, a flexibilidade é assim, por exemplo, hoje eu vou ficar em casa que eu vou levar a Aurora no balé. Mas depois eu tô trabalhando até as 10 da noite, entendeu? Sim. Então, existe uma troca, né? Existe, e depois… Na verdade, não é nem trabalhar menos. Na verdade, tem uma flexibilidade de horários, né? Isso, exatamente. Porque a cabeça é o tempo inteiro tu não trabalhando. Exato. Baixou o mercado, meu Deus, o que eu faço? Preciso trocar um funcionário, o que tá já não dorme direito. Isso aí. É horrível isso, né? Exatamente, então… E como é que foi pra segunda daí? Então, daí o que aconteceu? A Pinheiro, que é a nossa primeira unidade ali, bombando, fervendo. Eu já não tinha mais eu não tinha mais lugar para atendimento, assim. Eu já tava com ela sobrelotada. E aí, a franquia, vamos pra segunda? Eles te convidaram? Me convidaram. Eu disse, vamos pra segunda. E aí, a gente abriu a Julho. E a Julho, a gente abriu 2019. E foi muito difícil. Por quê? Porque por mais que elas sejam uma quadra de diferença da outra, o mercado é bem diferente. Tu tá brincando? O público é diferente. Os meus funcionários são diferentes. Por exemplo, a funcionária que trabalha na Julho, ela não consegue dar o atendimento pro da Pinheiro e vice-versa, porque o público ele é muito diferente. É inacreditável isso. Com uma quadra de diferença? Com uma quadra de diferença. E a Julho, a gente começou do zero, né? E aí não tinha aqueles 200 pacientes que tu tinha da outra, né? Não tinha. E aí, então, a gente começou lá do zero. A gente trocou a equipe no início umas 3, 4 vezes inteira, porque não dava certo. E dentista também? Não, dentista não. Era mais equipe administrativa mais recepção, telemarketing, né? E aí, então, a gente abriu 2019. 2019, a gente foi se arrastando. Foi assim… 0 a 0. 0 a 0. Só que, de novo, eu paguei tudo, eu não tinha financiamento, não tinha nada. Eu consegui fazer tudo isso com dinheiro do caixa. Então, eu não estava preocupada com contas para pagar. Mas eu tinha que pagar o… Mas olha que engraçado, né, Sabri? Eu acho que o fato de tu teve que… Porque… Abrir a primeira foi um aprendizado. E abrir a segunda foi um outro aprendizado, Foi outro né? aprendizado, com certeza. Talvez tu veio com aquela expectativa, vai rolar, agora é só colher. Isso aí. Não. Só que não, né? Tendo todo o know-how, tendo todo o conhecimento que eu tinha, fazendo tudo que eu fiz na primeira. Tu viu que não… Que não era a mesma coisa, assim, que foi diferente. Demorou pra te perceber que o perfil mudava? Na verdade, a gente começou a perceber isso já no início, assim, nos primeiros, pela rotina do paciente, assim, porque assim, eu tenho o meu público da Pinheiro, ele foi um público muito de indicação. Entendi. Ele era um público, assim, mais fiel, sabe? Ele tinha uma comunicação comigo muito forte. Tu era… Entende? E na Julho eu já não tava mais ali. Sim. Então eu precisava conquistar aquele cliente. Entendi. Então eu precisava colocar alguém ali dentro que fizesse isso. Alguém que fosse simbólico. Exatamente, um atendimento humanizado ali, que ele criasse esse vínculo. Então o que significava a Sabrina na Pinheiro? Era esse atendimento personalizado, esse atendimento… se tiver algum problema, a Sabrina tá aqui, ela vai resolver. Isso, exatamente. E lá na Julho não tinha isso. Não tinha isso no início. Então, daí foi quando… Tem a Cris, né? Que trabalha com nós, que já trabalha… Um beijo, Cris. Isso aí. A Cris trabalhava de telemarketing comigo na Pinheiro. Ela começou como tele. E ela foi crescendo. E ela se tornou minha supervisora na Julho.
E aí, quando a crise assumiu a Júlia Deslanchou. andou. Daí ela começou quando os problemas começaram a surgir, tinha uma pessoa que representava os teus valores lá dentro. Isso aí. E aí, 2020 veio pandemia, né? Putz, grila. Mas assim, a gente… É que era saúde, né? Também Isso. tinha… Ok, tá. Daí a gente conseguiu sobreviver ali à pandemia, foi indo, foi tudo bem. Não foi mil maravilhas, mas foi legal. Mas foi legal. Tá. Mas eu te digo assim, que o primeiro ano da Júlia foi difícil, mas depois Não foi mais. não foi mais. Tu conseguiu, viu o que dava certo. Era uma segunda empresa, né? Era uma segunda empresa. Tá. E aí a gente conseguiu organizar a equipe, conseguiu entender como é que era o fluxo da Júlia, entender o paciente da Júlia e… Tá. voou também. Beleza. E aí foram pra terceira. E aí… Quantos anos depois? O Kaiser a gente abriu ano passado. Quantos anos depois da segunda? 2 anos? 3 anos? 3 3 anos. Tá, e como é que foi? Foi um convite também? Foi um desejo teu? O que Não, foi? o Kaiser foi assim. Eu tava de férias, bem bela, eu, a Aurora e o Michel. E eu olhei pra ele e disse assim, quero abrir mais uma. Do nada, assim, ó. Tô aqui na beira da praia. Tava pensando nisso. Tava pensando. Pra vocês verem como o empresário não para de pensar, né? Não. Pode estar na Disney a pessoa tá pensando, né? Tava pensando. E eu disse pra ele, quero abrir mais uma. Dele, meu Deus, sério? Porque o Michel, assim, né? Ele só bota as mãos na cabeça e diz, bom, então vamos, né? Quer mais uma, então vamos. Por isso que ele não tem mais cabelo, né? Tá careca já, né? Coitado. Ai, e aí, querido. eu disse pra ele, quero abrir mais uma. Dele, meu Deus, será? E aí eu liguei. Só que eu sou assim, eu sou muito impulsiva. Eu pensei, Foi. fiz. E aí liguei Tu não pra… calculou? Tá, Não. calculou. Não calculou? Não, eu pensei, vai dar. E por que Kaiser? É que lá o Kaiser é uma mini cidade, né? Entendi. E aí eu disse pro Michel, vamos lá, mais uma. Daí Eles liguei pra sugerem os franquia. lugares? Sugerem, fazem Tá. uma… Um mapeamento. Isso, fazem uma geolocalização pra ver. Isso aí. Tá. E aí liguei pra franquia e disse, quero mais uma unidade. Já pode me mandar o boleto aí de mais uma… De um Camaro amarelo. Não, né? Pode me mandar mais um boleto aí de uma taxa de franquia que eu vou pra terceira. Aham. E aí, Foi. em 3 meses a gente tava com a clínica aberta. Tá, e que é a quarta? Então, né? Às vezes sim, às vezes não. É porque assim, Dani, hoje eu tô numa fase muito estável, né? Sim. Então… E teve a Aurora também, né? Tem ela que, assim, eu tenho muita vontade de ficar com ela, de curtir, de A Aurora aproveitar, é a quarta franquia. Quase quarta e quinta, né? Porque ela… Ela custa. E dá Querida. trabalho, Ai, né? querida. E a gente quer ficar perto dela, Sim. né? E aí, então, eu tenho vontade de abrir mais alguma coisa, mas talvez em outros segmentos, sabe? Tenho vontade de ir pra outra área. Tipo o abrir quê? Não sabe. Eu gosto muito de roupa, né? Então, daqui a pouco eu penso em alguma coisa de roupa, de sapato. Não sei, eu tenho vontade de abrir mais alguma coisa, mas aí talvez… Se desafiar. Uma coisa diferente. E eu tenho muita vontade de abrir um negócio com a minha irmã, né? Tá. Então, a gente vive pensando, né? O que a gente vai abrir, o que a gente vai fazer. Daí, a gente já viu pra abrir franquia de coisas de cosméticos e… Legal. E já de óculos. Então, a gente tem várias ideias, mas ainda não saiu nada do papel. Ô, Sabri, e me diz uma coisa. Qual que é o maior desafio de ter um negócio, assim, hoje? Eu vejo, assim, que nem um dia… às vezes eu penso, hoje eu vou ter um dia tranquilo, né? Só que não. Cada dia surge um desafio, surge um obstáculo. Mas eu vejo que hoje o mais difícil não é lidar com pessoas, mas é entender as pessoas, sabe? Porque a gente tenta sempre fazer o melhor. Dar a melhor estrutura para trabalho, tratar bem… ter… Dar suporte, recurso, estrutura, né? E o mais difícil é entender também o que essa pessoa quer, né? Porque às vezes a gente quer que ela vá para um patamar que ela não quer ir. Então, hoje o mais difícil que eu vejo, assim, Foi fácil pra ti fazer a escolha dessas gestoras, dessas lideranças? Como é que foi pra ti, assim? Porque hoje, bem ou mal, elas acabam sendo… elas levam… eu sempre falo, né? Que o gestor, o líder, ele dissemina a cultura do negócio. Claro. E a cultura do negócio, ela vem dos valores do diretor. Por mais que seja uma franquia, Sim. ela tem os valores, né? Sim. Então, essas 3 pessoas, óbvio que tem hoje,
né? Mas tu já deve ter tido outras pessoas Sim. nessas funções. Como é que foi pra ti escolher e ter essas pessoas bem alinhadas aos teus valores, assim? Que elas consigam te representar? O que acontece? A Cris, que é a que cuida ali da Júlio, e a Rosângela, que cuida no Kaiser, elas trabalhavam comigo ali dentro, né? Elas já vieram, elas já sabem, elas já respiravam essa atmosfera. Sim, a Rosângela trabalhou bastante tempo comigo ali na Pinheiro, então elas conhecem o meu jeito de trabalhar. Por exemplo, a minha forma de me portar com o paciente. Às vezes vem um paciente que, tô sem dinheiro hoje, a gente não manda embora. Chegou atrasado, não manda embora. Então, elas têm que entender esse meu... Essa é o teu jeito de ser. Exatamente, essa é a essência da clínica, Entendi. entendeu? Então, a forma como lidar com os colegas, a postura delas dentro da clínica, né? Então, foi mais fácil. Elas já estavam com isso carregado dentro delas. Sim. Então, e elas se destacavam ali dentro, né? Então, eu sempre procuro quem tá ali dentro da clínica, dar a oportunidade para quem tá ali dentro para subir. Tá. Então, elas estavam ali, eu tinha um cargo maior, vai para quem tá ali dentro E tu teve pessoas que estavam lá dentro e que não queriam esse cargo? Sim. Sim. E que foi uma coisa que nós estava falando antes, né? Que às vezes tu quer que aquela pessoa cresça… Mas ela não quer. Não quer, porque o que acontece, né, Dani? Tu que fala muito de liderança, a liderança cobra demais. Fala mais sobre… Como assim? Fale mais sobre isso. A gente sabe. E a liderança ela é um lugar solitário. Solitário demais. Eu falei sobre isso hoje de manhã pra minha manicure. Eu disse pra ela, cara, a liderança é judia demais a gente. Judia. Porque assim, ó… eu assisti também esses dias uma palestra que o palestrante, ele disse assim… Que quem faz o comercial, ele é egoísta. Ele pensa na meta, então, pra gente ter resultado, às vezes a gente tem que, por exemplo, cobrar, e tem funcionário que não gosta de ser cobrado. Tem funcionário que esse cargo de liderança dele não tá no grupo das jantas, ele não tá no grupo do WhatsApp, ele se afeta. Tu sabe que esses dias, guria, agora desculpa te interromper, mas esses dias uma mulher do RH, ela me perguntou assim… Dani, as pessoas não me convidaram pra janta aqui. E eu disse, que bom, tu está fazendo o teu trabalho bem feito. É, isso aí. O RH, muitas vezes, ele não tem que estar metido em alguma janta, com os suportes. Com suportes não, com as equipes. O RH, ele é um setor informal, ele é um setor não informal, imparcial. Assim como o gestor é imparcial. Ok, porque tu sabe o momento de… tu sabe o momento de separar. Ele não sabe o momento de separar. Não, e depois aí tu te torna muito amigo. Exatamente, daí tu entende? Não consegue mais cobrar. Exato, e aí se perdeu. Se perdeu. Tu tem 2 chances de perder um amigo. Ou antes ou depois disso, né? Não, é isso aí. Isso aí. Então, quando tu é gestora, tu acaba sabendo que tu vai ter esse distanciamento, vai ser solitário e muito tu vai ser rejeitada. Porque, cara, vamos lá, quem é que gosta de chefe, né? O chefe é o inimigo em comum, né? Só que muitas vezes tu tá ali, o outro lado, né? Vai lá. Tentando dar o melhor pro teu funcionário e pro teu cliente. Uma coisa também que a gente percebe muito ali dentro da clínica, que é uma realidade ali dentro da clínica, é que a gente tem uma dificuldade muito grande do paciente vir até nós. Por exemplo? Hoje tem muita opção, né? Então, entendi. Entendeu? Então, o paciente que vem ali para fazer uma avaliação, a gente quer botar ele dentro de uma caixinha e guardar ele. Sim, porque tem muita concorrência. Tem muita concorrência. Daí a recepção… Hoje não é a minha realidade ali dentro, porque minhas recepcionistas são maravilhosas. Isso aí, olha o feedback aqui, ó. Minhas recepcionistas são nota 1000. Mas aí, às vezes, trata mal o cliente. Ou não sorri, não diz um bom dia. Sim. Entende? Então, essa nossa cobrança também… Até inclusive na aparência, né, Dani? Muito. Então, ali é um lugar de saúde. Então, ela tem que estar bonita, ela tem que estar feliz, ela tem que estar com um sorriso com verdadeiro. todos os dentes na boca, né? Principalmente verdadeiro, né? Ela tem que ter isso, né? Sim. Então, às vezes, a cobrança é até… e o uniforme? Tem que usar o uniforme. Então, às vezes, essas coisinhas chatas… Né? O gestor é chato, né? Só que são coisas que não tem como tu pular. Sim.
Não tem como se anular pra isso. Não, daí tu, que nem o cargo da liderança ali, que não quer estar solitário, ele não vai cobrar. Aham. Né? Ele não vai lá ser chato. Não. Ele não quer perder a amizade. Não. Então, só que daí... Não tem, ele não é gestor, entendeu? Daí não- E não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não. Ou tu é um gestor, tu é imparcial e tu te posiciona. Ou tu vai ser amigo, não vai se posicionar. Tu não vai conseguir se posicionar. E aí, o que acontece? Um gestor que não se posiciona, a equipe sobe em cima. Né? A equipe acaba... Porque isso eu aprendi em grupos, assim. O grupo, ele precisa de um gestor. Se o cara que é gestor, ele não assume esse papel, o grupo intitula alguém pra ser Escolhe. Exato. É isso aí. É que as pessoas, por mais que a gente não goste, a gente gosta de estar num lugar onde tu tem um limite. Muito. Eu falei isso num vídeo sobre isso semana passada. E tiveram algumas empresas que eu atendia que tinha... diretores que tiveram a gestão autocrata por muito tempo e aí chegaram a ter empresas que disseram, não, agora eu não quero mais a autocracia. Só que a autocracia, ela é diferente de hierarquia. A hierarquia, ela é importante tu colocar limites, é importante que tenha, assim como o pai e a mãe é importante dentro do sistema familiar, os gestores são importantes dentro de um negócio. E colocar limites, eu falei isso nesse vídeo semana retrasada. Os funcionários, eles precisam de limites. Precisam. Porque limite é uma maneira de tu dizer pra ele que tu se importa com ele. De que tu gosta dele, de que tu tá despendendo um tempo para olhar pra ele. Que nem filho, aquele negócio, né? Tu ama, a gente te diz não é porque a gente te ama, sabe? Sim. Então, pro funcionário é a mesma coisa. Eles precisam saber até onde eles têm que ir. E quando isso eu percebo muito, assim, em empresa. Quando tu não dá limites, eles começam a se sentir muito insubstituíveis. E aí tu gera um problema absurdo. Porque daí eles se sentem tão amados, tão valorizados, que daí inverte o negócio. Quem manda não é a hierarquia, quem manda é o colaborador. Só que daí como é que tu vai agradar 10 pessoas dentro de uma equipe? Não tem como. Não tem como. E quando acontece isso também, se tu deixa isso acontecer, eu tive... são 6 anos de clínica, né? Então, eu tive muito crescimento nesse período mental, né? De entender todas essas coisas. A partir do momento que tu não coloca limite e tu tenta colocar depois... Nossa! Tu perde. Tu perde. Perde porque tu muda a cultura. Estava funcionando daquele jeito. E agora não funciona mais daquele jeito. E aí tu começa a ter que... daí tu começa a ser autocrata. Olha, eu te peço uma vez, te peço 2. Na terceira eu vou gritar, cara. Daí a louca sou eu que tô gritando. Mas eu te pedi 3 vezes. Com educação. Tu quer o quê? Sabe? É que tem que pedir já desde lá da primeira vez. Isso, sabe? Porque senão a gente acaba perdendo até... Eu já perdi muitos funcionários bons em questão disso, de ser muito boazinha. Muito. Hoje eu consigo o quê, né? Hoje eu consigo ter uma relação muito melhor com todos os meus funcionários. Colocando o que eu preciso que eles façam. Já desde o início. Eles entendendo... Eu entendo o limite deles. E eles entendem o meu. Isso até aí. Porque tem que ter... A gente respeita muito, relação... Isso aí, é uma relação mútua, né? E agora eu também consigo respeitar o limite dele. Eu entendo onde ele vai. E eu entendo que se eu quiser mais do que aquilo... E às vezes a nossa imaturidade ao empreender, às vezes a gente... Como é que ele não quer ser líder? Eu queria essa... Tá, mas tá... Sabe que uma vez eu fiz um processo de coaching de uma menina e ela super tava evoluindo, mas eu olhava pra aquilo assim, eu disse, gente, ela pode evoluir muito mais. E ela super feliz com o crescimento dela, mas eu queria que ela crescesse mais do que aquilo. Mas, tipo assim, aquilo era meu, não era dela, sabe? Então tá bom. Cada um tem um teto e ela tá feliz com isso e tá tudo bem. E Dani, isso tem muito a ver com o que a gente coloca na nossa mente. Por exemplo, eu podia colocar na minha mente assim, eu sou filha de um gesseiro, a minha vida tá destinada a isso. Ele vai me dar escola, mas mais do que isso, ele não vai conseguir me dar. E eu não vou ter artifícios para correr atrás e eu vou ficar dentro disso. Aqui. Então, muitas vezes as pessoas se colocam dentro disso. É o mindset, né? Ela aceita aquilo. E ela, por exemplo, passa na frente de uma, sei lá, de uma grife, de uma, sei lá... Michael Kors. Não, isso aqui não é pra mim. Isso aqui é pra rico. Não vou nem olhar.
Nem sabe o que é. Nem sabe o que é, não vou nem olhar, porque isso não é pra mim. Tá, mas por que não é pra ti? Isso aí. Por que tu não pode te dedicar, dar o melhor de ti? Porque assim, ó, que nem eu falo hoje pras minhas coordenadoras, né? Elas não têm limite. Uhum. Elas é assim, meu Deus. Eu também ouvi um grito aí. O que foi isso? Foi fora? Foi? Chutou fora. E aí, o que eu digo pra elas? Vocês que vão colocar o limite de vocês. Eu não coloco o limite. Vocês podem trabalhar muito aqui dentro. Vocês podem fazer o salário de vocês. Então, isso... Se tu determinar que tu quer ganhar só isso, é o que tu vai ganhar. E tá, né? E Tá, tudo beleza, bem. ok. Mas eu quero ver o crescimento delas. Porque eu sempre penso, se eu tô crescendo... Tá todo mundo crescendo. Isso aí, muito. É. Tu sabe, desculpa te interromper, sabe? Eu penso muito nisso, assim. E eu falo com a Luana, que trabalha ali comigo, né? Eu não quero ficar rica a qualquer preço. Eu não quero ver as pessoas na míngua e eu ganhando dinheiro. Não é isso que eu quero. Eu quero que elas também cresçam. Que elas também... Poxa, se ela comprar um carro com dinheiro, foi através não de mim, mas o meu trabalho, o meu propósito de abrir uma empresa e ela conseguiu o carro dela através daquilo que eu criei. Cara, é muito satisfatório. É muito satisfatório. Agora, poxa, eu não acho... ganhou 1.200... Não tô dizendo, né? Enfim, de dinheiro. Mas ver que uma pessoa miseravelmente tu ganha em cima... Pô, eu não sou feliz assim, tu entendeu? Sim. Eu sou feliz, né? Vendo que ela tá feliz, que ela tá bem, né? Só que o que acontece? Alguns colaboradores acabam... Nunca tá bom. Quanto mais tu dá, mais eles querem. Mas isso também era eu já passei uma situação bem assim, dentro da clínica, que era o quê? Eu dava e nunca chegava. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Eu tinha um problema que era o quê, tá? Eu fazia jantas mensais de batida de meta, assim. Tá? E aí, o que acontece, Dani? A gente, hoje, a nossa realidade dentro da clínica, a gente paga o salário base dentro do que... Da categoria. Da categoria, né? Mas eles têm muito benefícios, né? Tem vale transporte, vale alimentação, plano de saúde, comissões, Presente, né? que eu vejo que eles postam sempre, Sim, né? Eu adoro fazer essas coisas, né? Eu adoro valorizar o meu funcionário. Só que daí a gente eu tava num buraco sem saída, assim, não tinha fim. Porque daí eu fazia jantas mensais de comemoração de batida de meta. E aquela janta, o lugar nunca era o suficiente. Por exemplo, só que às vezes as pessoas acham que a minha realidade de ganho é... Absurda! Porque tudo que entrou é tudo meu. Só que a gente paga muita conta, muito imposto, muita taxa, muita coisa, né? E aí era assim, hoje a gente quer a janta no Giordani. Pra 20, pensa? Sim! Dá 3 mil reais. Só que esses 3 mil reais que... Bateu a meta, já gastou a meta, né? Não, foi tudo. Não sobrou nada, entendeu? Não sobrou nada. E aí, depois, no outro mês, a gente quer ir no Imperador. A gente quer ir num sushi. Então, eu tava entrando num negócio que eu não tinha mais saída. E aí, maturidade, que é aquilo que eu te disse, do empreender. Muitas vezes tu quer, não, vamos porque tu quer ser aceita, né? Eu quero ser o Google, né? Eu quero ser a empresa top. Eu quero dar tudo que eles precisam. Só que não, só um pouquinho. Vamos colocar limite aqui? Não, só que mesmo eu fazendo tudo isso... ainda não era o suficiente, tu entende? Então, eu percebi que às vezes não é isso que tá faltando dentro da minha equipe. Não era eu levar... Não tá fora. Não é fazer isso que ia fazer elas felizes ali dentro. Talvez era uma falta de relacionamento minha... eu com elas, até de limite. Isso! Entendeu? É o não, né? É o não. Isso aí. E aí, eu tirei isso. Porque tu não conseguiu salvar, provavelmente. Eu não consegui salvar. E, inclusive, eu perdi toda a minha equipe nisso. Eu tinha uma equipe muito boa, muito legal. Só que nada que eu fazia era o suficiente. Só que daí, o que eu tava fazendo? Eu tava arruinando a minha empresa. Isso! Tirando de lugares que eu não podia tirar. Porque eu preciso ter uma reserva saudável. Claro! Pra suprir qualquer tipo de custo ou imprevisto que eu tenha ali dentro. E aí, eu comecei a me questionar. Que é aquele negócio que eu te falei. Quanto mais tu valoriza... quando tu valoriza demais um colaborador... tu não tá dando limites. Porque daí a relação, ela desequilibra. Um dá de mais, o outro dá de menos. Só que quando a gente tá numa relação de empresa e funcionário... Olha, beleza, eu tô te dando isso...
o que tu tá me dando em troca? É uma engrenagem, cara. É uma engrenagem. Assim como a empresa também não tem que extorquir, escravizar e tudo aquilo que a gente sabe que Com existe, certeza. tu entende? Sim. Mas do contrário também existe, tu entende? Então, quando eu falo sobre… Às vezes tem aquelas empresas que buscam uma liderança horizontal. E liderança horizontal, ela… É uma liderança horizontal. Existe um líder que é apoio, que é suporte. Não existe horizontalidade sem ter uma pessoa que gerencie aquelas pessoas. Que nem eu falei, se não existir um líder, o grupo vai elencar alguém que vai dar cara a tapa, sabe? Então, e aí foi o que aconteceu. Eu percebi que eu tava perdendo a minha empresa e tava perdendo os funcionários. Sim, exato. Tava numa… Isso eu tava aí. num beco sem saída. Isso aí. E o que eu faço hoje, tá? Hoje eu trabalho com elas de uma forma muito mais saudável. Hoje eu vejo que eu tenho uma equipe muito saudável, assim… Com pertencimento. Com pertencimento. Te conhecem. Isso. Elas têm os benefícios delas. Elas trabalham num ambiente de trabalho bacana. Num ambiente… Sadio. Isso aí, com cobrança, com metas, com responsabilidades. E que tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Exatamente, mas eu sofri pra chegar até aqui, assim, pra entender que eu não preciso estar… Mas é que na faculdade de odontologia, tu não te ensinaram isso, né? Não. Só sei restaurar, arrumar dente, colocar aparelho. Exatamente, isso eu garanto. E Sabri, se a gente, né, agora que a gente tá indo pra reta final, assim, se tu pudesse dar uma dica, não uma dica, mas assim, pra quem tem desejo em empreender, né? O que tu falaria pra essa mulher que deseja empreender? Dani, tem que ter muita força de vontade, assim. Não, o que é força de vontade? É não desistir nos primeiros pontapé e tapa na cara que a gente levar. Como é que eram os tapas na cara que tu levava? Vem de funcionário? Vem de tudo quanto é lado, né? É uma enxurrada, assim. Tu parece, assim, que tu tá ali no tiro ao alvo, né? Então, a gente vira alvo de muita coisa, né? Então, até mesmo com as pessoas não vai dar certo. Tu não tem capacidade. Principalmente pessoas mais próximas. Mais próximas, exatamente. Que te limitam, né? Muito. Muita gente te limita e te diz que será. Mas tu não se limitou, né? Mas isso pesa na nossa cabeça. Porque a gente fica, será? Será que eu vou ter capacidade? E aí, né? E se não der certo? E se não der certo? Nossa, que peso. Então eu tinha muito suporte do Michel ali com questão de amparo e financeiro. Mas quem não tem financeiro, o que tu diria, assim? Tem que ter o pé no chão pra fazer, pra tu não te frustrar e não ser pior, né? Pelo menos ter uma segurança financeira. Ter uma segurança, tem que ter. Prepara, se não tiver marido, pelo menos te organiza, para. Te organiza, com certeza, porque senão a batalha fica muito mais difícil, né? Então, se preparar, ter conhecimento, entender o lugar que tu tá entrando, né? Sim. Não ir no cego. Isso. Então… Planejar. Ter conhecimento, assim, da área. E lembrando, assim, né, Sabri, tu teve o Michel ali, que te deu um suporte. Mas não vamos desqualificar isso, né? Porque ele te deu o suporte, mas tu também… por mais que ele tenha te dado suporte, tu não se debruçou sobre isso, né? Não, até porque se eu quisesse me debruçar, eu não precisaria ter montado. Eu poderia viver… Sim. Bem… Sem fazer nada. Né? Mas não era o que eu queria, né? Eu quero ter liberdade pra fazer unha, sobrancelha, cabelo toda semana. Sem pedir amor. Sem pedir. Comprar minhas coisas de besteira que eu gosto. Que mulher gosta. Sapato, roupa, bolsa, sem né? ele dizer assim, gastou 2.000 numa bolsa. Né? Mais ou menos assim. Mesmo a gente tendo nós ainda vem essas perguntas, né? Isso aí. Sabri, eu queria que tu também deixasse então o teu arroba. Será que tu pode deixar o arroba da clínica, o teu? O meu é Sabrina, tem mais um A, Orbach. Putz, grila, né? Cara, tu podia dar uma facilitada, né? E o da clínica é @ortodontic Caxias Isso aí. do Sul. Legal. Isso aí. Que oportunidade, hein, Dani? Tô me sentindo aqui. Então, gente, sigam lá a Sabri, sigam a Ortodontic. É Ortodontic Caxias do Sul, né? Isso. Tem a geral, enfim, são as clínicas que o Michel Teló fazia propaganda. Não sei se ele faz ainda. Ele ainda faz. É a clínica do Michel Teló, gente. Isso aí. Gente, então, Sabri, queria poder te agradecer. Acho que foi ótimo a nossa conversa aqui.
Né? Acho que quem ouviu vai agregar de alguma maneira isso na vida, porque eu queria muito que alguém pudesse estar aqui e alguém que tivesse vindo muitas vezes do nada, assim, sabe? Sim, e que sim. criasse. Porque é fácil tu conseguir montar algo com suporte. Ou herdar, né? Tu não herdou, Nada. né? Tu não herdou. Eu herdei do meu pai. A melhor coisa que ele podia me dar que foi meus estudos, né? Sim. E uma coisa bem importante agora que vem na minha cabeça, ele nunca me colocou limite. Nunca. Nunca. Ele nunca me disse, tu não pode isso, tu não pode aquilo, tu não vai conseguir. Ele nunca… Ele te incentivava. Sempre me incentivou muito. Olha, cheguei a ficar emocionada. Sempre me incentivou muito, assim. E a ser o que eu quisesse ser. Independente de profissão, o que fosse, eles sempre me colocaram muito pra cima. Isso… Autoestima. Autoestima. Isso me fez muito forte. Muito. E quando eu falo sobre, né, agora a gente tava fazendo encerramento, mas tô voltando pro conteúdo, né? Quando a gente fala sobre empreender, essa mulher não tem autoestima, não sai de casa. Autoestima, autoconfiança, eu sempre falo, né? Autoconfiança, o solo da autoconfiança e do posicionamento é a autoestima. Não tem como tu vender se tu não acreditar, se tu não se garantir daquilo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, gente, muito obrigada por quem acompanhou, né? Meninas que estiveram aí. Sabre, obrigada por ter participado. Lembre-se, então, na semana que vem, às 19 horas, encontro vocês aqui nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário. Me sigam nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, @Daniela Grolli. E eu vejo vocês na semana que vem.